A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou passando aqui, voltando a colocar a palavra, né, para que o Senhor fale ao teu coração. E eu quero apresentar a revista dos jovens. Olha só a revista dos jovens, que ela vai falar sobre a verdadeira religião e um convite à autenticidade na carta de Tiago. Tem vários tópicos, né? Aqui que a gente vai estudar. Cada lição vai ser um assunto. A primeira lição foi sobre um convite à autenticidade. A segunda lição, autenticidade em meio às provas e às tentações, né? E no decorrer da lição da revista toda, ela vai falar sobre autenticidade em algo, né? Na vida do crente, do servo do Senhor. E agora eu vou focar aqui na lição de número 2, que é a lição onde nós temos o título A Autenticidade em Meio às Provas e às Tentações. Vamos ver a diferença entre provações, as provas e as tentações. O texto principal da lição vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso aqui está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago, ele vai nos chamar a atenção para que nós possamos ficar alegres no fato de estarmos sendo provados, né? Porque a prova, quando a gente é provado e a gente passa pela prova, você é aprovado, no período da aprovação, a gente passa pelo processo de fé e perseverança. Tá acontecendo ali o processo da prova, né? Tá passando aquela aprovação ali, e ali o crente, o servo de Deus, se verdadeiramente ele tá ligado, né? Firme na rocha, ele vai permanecer firme diante daquela adversidade. E eu já quero convidar você para que você venha inscrever aqui no meu canal, você venha seguir aqui os conteúdos, né? Colocar algum comentário que acrescente na palavra de Deus. Tudo isso aqui é ensinamento, é crescimento para nosso crescimento pessoal, espiritual mesmo, né? Para nossa vida como cristão. E que essa palavra possa alcançar o seu coração neste dia. Então, nós vamos para o primeiro ponto, o ponto da lição. Antes de ir para o primeiro ponto, nós temos como objetivo aqui. Os objetivos dessa lição é compreender a força que é produzida pelas tentações. As tentações, elas vêm realmente para nos derrubar. Até o próprio Senhor, ele foi tentado. O propósito das provações. Qual que é o propósito de você ser provado? E a importância da sabedoria, né? Proteção e confiança em Deus. Então, diante das tentações, das provações, nós precisamos de quê? Precisamos de buscar a sabedoria de Deus, para que possamos ter a proteção dele e confiança em meio às provações. Então, vamos para o ponto 1. No ponto 1 aí, a força produzida pelas tentações. Vamos ver aí que o autor, ele vai dizer o que são as tentações. Segundo, né, o dicionário aí teológico, são estímulos que levam à prática do pecado. Então, nós vamos ver aí a diferença entre as tentações e as provações. No hebraico, o termo é nissi, e no grego, eiperazol. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e podem surgir em diversos momentos momentos e áreas das nossas vidas, né? Na carta de Tiago, distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhe origens e propósitos diferentes, enquanto as provas ou as provações, elas são vistas como oportunidades para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus.
As tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. As provações, tem provação que ela é proveniente de Deus. Deus permite você ser provado, né? Você vai passar por uma provação, por uma luta. E tem provações que a gente procura com nossas próprias mãos, né? As provações, elas vêm como forma de um teste para que nós possamos ser aprovados diante do Senhor, né? Vem uma adversidade, vem uma luta e a gente passa por aquele período ali e a gente consegue vencer, né? Se a gente permanecer firmes com o Senhor. Já as tentações são situações que surgem e que vai trazer desejo para o nosso coração. O próprio Cristo, ele foi tentado no deserto. Quando ele estava ali 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi tentado por Satanás. E sabemos que o Senhor, ele venceu aquela tentação, né? Agora, e as tentações, elas vêm com um propósito, com algo que vai encher os nossos olhos. Ali Satanás sabia que o Senhor, ele estava com fome. Ele era homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então Satanás oferece ele comida. Fala para ele, você não é o Deus? Transforme essa pedra em pão, né? E o Senhor responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou que vem da boca de Deus. Então o Senhor nos ensina aqui que nas tentações nós temos que estar em alerta para a gente poder vencer também as tentações. Normalmente as tentações elas vêm como uma bandeja muito bonita que nos agrada que agrada os nossos olhos, mas que vai trazer algo ruim para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espiritual. Assim, por exemplo, um homem que é casado, uma mulher que é casada, uma pessoa que está num relacionamento sério, dependendo da situação, ela não vai ficar de forma íntima com outra pessoa, porque ela vai cair, né? Vai correr o risco de cair em tentação com aquela pessoa. Por isso que nós devemos estar em alerta. E Tiago, nos exorta em relação a isso. Então, o ponto 1 da lição vai falar sobre as tentações e a diferença entre tentação e provação, que uma é diferente da outra. E aí, depois, no ponto 2, nós vamos ver que a procedência das tentações, que as tentações elas provêm de nossos desejos carnais. Se eu colocasse aqui uma mesa cheia de coisas gostosas, bolos, só coisas gostosas que atraem o nosso paladar, o nosso olhar, à primeira vista a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que coisa gostosa, que maravilhoso. Só que em meio a essas delícias eu posso colocar algo ali que vai fazer mal para a sua saúde. Só que você não vai conseguir ver a seu olho, né? Você olhar para o material e ver e falar, não, isso aqui vai me fazer mal. Você não vai ver. Porém, aquilo ali te traz algo que vai fazer mal para você, né? Que pode estar oculto ali dentro, né? Então, as tentações, elas são assim, elas vêm como bandejas lindas, maravilhosas, que atraem os nossos olhos, o nosso desejo, o desejo da nossa carne, que vai nos atrair. E uma vez que nos atrai, a gente acaba caindo ali naquela tentação, né? A pessoa que está, por exemplo, fazendo uma dieta, né? Para que ela vai em uma pizzaria se ela está fazendo dieta? Ela vai cair na tentação de quê? De comer uma pizza. A não ser que ela tenha uma determinação muito grande. E mesmo assim ela vai ser tentada. Porque ela vai estar vendo várias pizzas ali gostosas. Qual o sentido faz dela estar ali? Então, a gente precisa, né, de ficar em alerta em relação a tudo isso. E tem várias outras formas de tentações que vêm, né? Cada um tem sua fraqueza. Tem gente que tem fraqueza na comida, tem gente que tem fraqueza na bebida, e tem gente que tem fraqueza em outras áreas, né? E aí, o que cabe a ela? Fugir dos locais, os lugares onde vai proporcionar aquilo ali. Porque se você ficar no local onde
tem essas coisas, aquilo ali que te traz fraqueza, você vai cair. Continuando aí, nós temos o ponto 3, o papel do inimigo, que embora as tentações elas procedem de nossos próprios desejos, o inimigo, né, das nossas almas, ele sabe como explorar essas fraquezas, tentando nos afastar de Deus, né? O adversário, ele sabe como nos atrair, ele sabe como te atrair. Da mesma forma, quando você vai pescar um peixe, cada peixe tem uma isca para você pescar. Você não vai pescar uma traíra com a mesma isca que você pesca um lambari, que você pesca uma tilápia. Não, né? Você vai usar uma outra isca, uma outra forma de pescar. Então, o inimigo, ele sabe, ele tem as estratégias para ganhar você nas tentações, naquilo que é a sua fraqueza, aquilo que ele sabe que você vai cair. Tá? Então vamos ficar em alerta. O Senhor, ele fala conosco, ele nos orienta na sua palavra. E o Tiago, ele fala sobre isso, ele nos alerta para a gente estar em alerta o tempo todo. E agora o ponto 2, as provações e seus propósitos. Todos os filhos de Deus são provados. Então aqui Tiago vai, o escritor ele vai falar que todos os filhos de Deus são provados. Todos nós somos provados. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por provações, tribulações, né? Vamos ser provados. Mas em tudo nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele vai passar conosco. Ele fala na tua palavra que Ele não vai nos livrar, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Então, nas provações, nas tribulações, o Senhor vai estar conosco. E Ele vai nos sustentar. Depois nós temos outros pontos que é bênçãos na aprovação, nas provações, que quando nós somos provados, nós somos aprovados, depois que passa o processo da aprovação, vem as bênçãos do Senhor. É como se fosse, vamos dizer que é uma recompensa. Você passou pelo processo ali da aprovação, você venceu aquela batalha, aquela luta, virão as bênçãos do Senhor, né? E aí, no decorrer da lição, nós vamos ver a sabedoria, proteção e confiança que nós precisamos de buscar do Senhor, né? O tempo todo temos que buscar sabedoria, proteção e confiança. Se nós não confiarmos no nosso Deus, de onde nós iremos confiar? Então, precisamos de buscar força e confiança no nosso Deus. Depois vem também a continuação, proteção em meio à violência. Nós vamos ver que em meio a este mundo de pecado, de tanta violência, nós precisamos da proteção, a proteção de Deus em meio à violência. E nós temos quando nós confiamos no nosso Deus. Incerteza, que é a marca da pós-modernidade. Aqui é um tópico que vai falar sobre a questão desta modernidade que nós estamos vivendo, em que os jovens, as pessoas, elas estão tendo muitos questionamentos acerca da palavra de Deus, né? Elas começam a questionar o que disso, o que daquilo, e a gente precisa estar atentos, né, a todos esses questionamentos. É de Deus esses questionamentos? Realmente vem de Deus? Ou é uma incredulidade que está brotando no coração dos jovens, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está ouvindo este vídeo, assistindo, creia que em meio às provações o Senhor ele está com você. Ele não te deixa só, porque a palavra do Senhor, ele nos disse que ele iria, mas que ele iria deixar o Consolador conosco. Depois do decorrer, nós vamos ver o cuidado com o que vemos e que nós desejamos. Temos que ter cuidado, aquilo que nós estamos vendo e que nós desejamos para o nosso coração. Isso aqui nem precisa de comentar sobre isso,
né? O cristão, ele precisa estar atento àquilo que os olhos dele vê e o que o coração dele almeja. O outro ponto, desenvolvendo um caráter cristão. O crente que tem o caráter de Cristo, as atitudes dele precisa de ser condizentes com aquilo que ele diz. Tem que ser dentro dos seus princípios cristãos, né? Depois, os padrões modernos, o que o mundo ele quer colocar em nós. O mundo quer nos moldar de forma diferente dos padrões do cristão, né? Dos princípios, dos nossos valores, e nós temos que ficar em alerta, atentos a isso. Como o crente deve reagir às tentações. E aí, o último ponto, como que o crente, o servo de Deus, ele deve agir, né, ou reagir quando vem as tentações. Nós temos vários exemplos na Bíblia. José, por exemplo, ele fugiu daquela mulher. Ela acusou que ele tinha seduzido, mas na verdade ele não tinha seduzido, ele fugiu. E a palavra do Senhor nos diz para que nós possamos fugir da aparência do mal. A aparência, às vezes nem precisa ser mal, mas só de saber que aparenta, né, ser mal, foge, meu querido. Né? Foge, porque senão você vai cair em tentação. E a palavra de Deus é um manual que vem para nos instruir. Então vamos pegar a palavra de Deus, vamos alimentar da palavra de Deus. Tá? Então é isso, né? A lição, essa lição passei assim bem rápido, bem resumidamente sobre esta autenticidade em meio às provas e às tentações, de nós agirmos como cristãos diante das provações, diante das tentações. E como que é isso? Ser autêntico, ser verdadeiro, né? Naquilo que você prega, viver aquilo que você diz que você é. Se você é representante de Cristo aqui na Terra, você precisa realmente viver uma vida como cristão, para que o mundo olhe para você e diga: esta é uma serva de Deus, este é um homem de Deus. Não é uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que tem amor no seu coração, amor pelo próximo, né? Compadece do outro. Isso é um verdadeiro cristão, tá? Então, o Senhor, ele nos convida, ele nos chama a ser verdadeiro cristão, não ser religioso, né? Ser cristão de verdade. E eu já te agradeço. Você que ficou até aqui, agradeço a tua companhia, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus e que a palavra do Senhor possa penetrar no teu coração. Amém?